Então a pergunta será, é muito tarde para mim? Averiguar se o arrebatamento acontecerá ou não na nossa geração é um desafio mais que fundamental. Alguns intérpretes afirmam uma profecia feita por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Jesus disse aos seus discípulos que acontecerão várias coisas. Lhes dá sinais para buscar a sua segunda vinda. O fim das eras, o juízo que acontecerá, e lhes dá uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí estão os sinais que mostram aos que creem que o fim dos tempos está próximo. Segundo estudiosos, a figueira é algo que é símbolo de Israel. Interpreta o florescimento da figueira como o ressurgimento de Israel como nação em 1948. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Alguns intérpretes sugerem que isso significa que o arrebatamento e o fim dos dias acontecerá logo, antes que a geração que presenciou o renascimento de Israel morra. Em outras palavras, em décadas ou em alguns anos, outros estudiosos bíblicos dizem que a figueira não representa Israel, e sim um ciclo da natureza. Como prova, citam outra parábola de Cristo. Em Lucas diz, quando verem todas as árvores florescerem, saberão que o verão está próximo. Não é só a figueira, isso destrói a interpretação de que a figueira representa Israel. Apesar dessas diferenças de interpretação, muitos cristãos creem que o arrebatamento acontecerá justamente antes do início de um período de 7 anos de confusão inimaginável, conhecido como a tribulação. Creem que a impactante natureza do próprio arrebatamento poderia iniciar a primeira onda de turbulência. Prontamente haveria confusão, caos, pânico. Isso seria uma consequência normal. O dia após o arrebatamento, os mercados estarão tão cheios e não sobrará nada nas prateleiras em poucas horas. A única coisa que a polícia poderá fazer de imediato será esvaziar as ruas e emitir uma lei marcial. E terão que deter aquele que não obedecer à lei, e forçando as pessoas a ficarem em casa após o acontecimento. A terra será um inferno. Imagine que haverá roubos, vandalismo, igual na guerra, onde há revolta. Os cenários imaginados após o arrebatamento incluem milhões de casas e negócios abandonados, nos quais os incêndios consomem rapidamente vizinhanças inteiras, em cenários iguais ao caos e pânico, como foi o furacão Katrina em Nova Orleans. Os recursos humanos dos departamentos de bombeiros estariam ocupados em outro lugar. Não poderia responder senão os incêndios mais graves. Circunstâncias que recordam os incêndios que devastaram enormes áreas de Los Angeles. Os chefes de operações terão que tomar decisões difíceis, pois o objetivo será salvar vidas e propriedades, sem perder bombeiros no processo. Então será difícil ser chefe de operações de emergência. Se grande quantidade de pessoas desaparecerem e os serviços críticos chegassem ao limite, é provável que a tensão piore o trauma. Estarão exaustos, haverá ressentimentos, e as horas extras causarão problemas de concentração. Para os milhões que ficarem, se realmente ocorrer o arrebatamento, os horrores poderiam estar compostos de grandes quantidades de acidentes, de viagens e mortes. A profecia do arrebatamento implica que os motoristas desapareceriam de trás dos volantes dos seus carros, causando grandes acidentes, envolvendo muitos veículos. Se isto acontecesse, os destroços seriam tão extensos que bloqueariam as pistas, causando engarrafamento instantâneo do trânsito. Isto acontece inclusive em acidentes mais fracos, nas cidades menos povoadas. Uma das coisas das quais nos tornamos mais dependentes neste país e em todo o mundo é nossa mobilidade.
Se algum evento fechasse muitos caminhos, teríamos grandes danos, muito grandes. Muito importantes. Em um momento de caos sem precedentes, confusão, já que não se sabe para onde foram essas pessoas. O porquê? O que aconteceu? E a pergunta, aconteceu algo terrível? Foram sequestradas? O que aconteceu com todos estes seres amados? E quem encherá este vazio? Falamos de enormes vazios. Teremos que compensá-lo. Se o arrebatamento realmente acontecesse, alguns pilotos de aeronaves poderiam desaparecer no ar, assim como controladores de tráfego aéreo, colocando os aviões em perigo de cair. Se isso acontecesse em horário de pico, se as pessoas desaparecessem de trás do volante dos seus carros, os pilotos das aeronaves desaparecessem das suas cabines, os motoristas dos ônibus, os trabalhadores das companhias elétricas, oficiais de polícia, bombeiros, seria terrível. E todas as coisas inimagináveis aconteceriam. Seria o evento mais aterrorizante e caótico de toda a humanidade. Os trabalhadores dos serviços de emergência logo ficariam atordoados pela devastação. Quando falamos de paramédicos, de pessoas, de profissionais da saúde, doutores, enfermeiras, profissionais da saúde, uma das coisas que acontecem quando estamos em situação de estresse é algo chamado estresse ou fadiga de compaixão. Mas sem importar o quanto se esforcem os profissionais de emergência em seu trabalho, o caos seria insuportável, segundo a profecia. Os que acreditam no arrebatamento dizem que nesse tempo, o mundo fará esforços inúteis para entender e sobreviver. Acredito que os veículos de comunicação tentarão explicar de algum modo natural ou científico os oficiais tentariam explicar como um ataque terrorista, usando algum tipo de tecnologia estranha ou então desconhecida. Para muitos, o arrebatamento é uma fantasia, mas para os que acreditam, as revelações são perturbadoras. Acreditam que uma vez acontecido e as consequências do arrebatamento tenham reduzido, começará uma luta desesperada para sobreviver. Se a profecia do arrebatamento se cumprir, as consequências seriam inimagináveis. Em um piscar de olhos, milhões de pessoas desapareceriam da Terra. Aqueles que ficarem estarão confundidos, aterrorizados e talvez em perigo mortal. Mas nem todos acreditam que o arrebatamento será um ato verdadeiro, que a contagem regressiva do Apocalipse teria começado. Os textos estão sujeitos à interpretação. Segundo alguns, os justos desaparecerão repentinamente, sem se importar onde estão ou o que estão fazendo.